por que o aluguel está tão caro no Brasil? O que tem causado essa alta nos preços dos aluguéis? Qual é a perspectiva que nós temos para uma recuperação desse segmento ou quem sabe uma correção desses valores? Por que está tudo tão caro em termos imobiliários? É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo para entender um pouquinho do movimento das ondas, como eu chamo, né, dos impactos ali da economia no mercado imobiliário. Quais são os agravantes, né? O que tem acontecido no contexto que afeta o preço do aluguel e dificulta a vida de quem precisa alugar um imóvel. Eu diria que pode ser positivo para quem é o proprietário do imóvel em algum grau, mas também não é muito interessante quando você tem um descolamento do preço de uma ponta, porque isso em termos econômicos geralmente vai ser um sintoma de um descontrole geral na economia, vai ser um sintoma de um impacto negativo na economia como um todo, porque se o preço do aluguel subiu de forma muito expressiva, é porque alguma outra coisa também subiu ou teve um impacto, teve uma variação muito grande. É claro que nessa hora o proprietário do imóvel ele vai ficar mais feliz do que o inquilino, do que quem está indo buscar aquele imóvel ali para locação. E talvez você foi alugar um imóvel recentemente e teve um susto, percebeu que está muito mais caro do que aquele preço que você tinha em mente de tempos atrás. Talvez você cotou, você pensou em mudar para uma cidade ali específica, ou até mesmo durante uma viagem você acabou falando com o pessoal ali local e percebeu que o mercado imobiliário está se transformando, está mudando muito e o preço dos aluguéis tem subido drasticamente. E vou comentar um dado aqui do FIPZAP, que é uma tabela do Zap Imóveis que tende a fixar ali o preço de locação, preço de avaliação de imóveis em algumas cidades, o valor do metro quadrado, imitando o FIP, né, a avaliação dos carros ali, a tabela FIP dos carros, mas é um bom índice para a gente ter uma noção. E o FIPZAP aponta aumentos de mais de 15% de um ano para o outro no valor de locação de um imóvel. E isso é um indicador de que houve um aumento drástico no valor dos aluguéis. E às vezes, é claro que o proprietário do imóvel ele pode tirar uma vantagem disso também, né? Então, no caso de você sair de um imóvel e alugar outro, lembrando que aqui a lei da oferta e da demanda e a procura, né? As pessoas indo atrás desses imóveis vai impactar muito, né? Se tem muitas pessoas ali pagando um bem ao preço que ele tá, o proprietário tende a dar uma esticadinha no preço para testar ali a elasticidade, né? E é muito curioso que isso em marketing, né? Justamente esse é o termo, né? Elasticidade da demanda e elasticidade do preço, né? Até onde eu posso testar o limite do preço ali do que o meu público vai pagar. Então já entendemos que o preço dos aluguéis em grandes capitais como São Paulo e Florianópolis tem subido muito na ordem dos 15% ao ano. Isso é muito acima das médias dos anos anteriores. E o que causa isso? O que gera esse aumento no preço dos aluguéis? E a primeira das causas é basicamente o aumento da taxa de juros, né? O impacto do aumento na taxa de juros no mercado imobiliário. E qual que é esse impacto? O primeiro deles e o imediato é a restrição de acesso ao crédito. As pessoas terão menos acesso ao crédito. Elas conseguirão financiar menos imóveis, né? Então, uma pessoa que estava com os planos ali de comprar o seu imóvel próprio, a sua moradia própria, sair do aluguel ou sair da casa dos pais, ou até mesmo comprar um imóvel para investimento. Quando ela vai colocar na prática, ela manda lá a ficha dela de financiamento, ela visitou o stand, fez todo aquele trabalho, ela percebe que não foi aprovado. Ou se foi aprovado, a taxa de juros está muito mais alta. O brasileiro geralmente não presta muita atenção nesse detalhe, né? Aquela boa e velha piada que na verdade é muito triste, que é não quero saber o preço, eu quero saber em quantas vezes parcela. O brasileiro tem muito disso e isso é muito triste, porque você pode estar pagando muito mais caro pelo mesmo imóvel, né? Então às vezes você vai estar realmente podendo pagar aquela parcela mensal, mas algo que você pagaria, sei lá, em 30 anos, você vai pagar em 35 ou em 40. A parcela é a mesma, é inofensivo, mas você vai passar 10 anos da sua vida a mais pagando alguma coisa pelo valor dos juros que você está pagando ali naquele financiamento. Então, pessoas que planejavam comprar ali o seu imóvel financiado, elas não conseguem. Muitas delas não conseguem adiar e precisam encontrar uma outra solução de moradia. Geralmente é um aluguel. Então, a pessoa deixou de comprar o imóvel e ela vai pagar um aluguel. Então, menos pessoas comprando, mais pessoas alugando. Ou seja, o valor do aluguel aumenta. Com o valor do aluguel mais alto, provavelmente a avaliação desse imóvel também vai aumentar. E aí você tem um ciclo vicioso para quem paga e positivo para quem tem o imóvel, para quem é o proprietário daquele imóvel. E desde que o Brasil é Brasil, isso tem acontecido.
né, os proprietários de imóveis, em situações normais de temperatura e pressão comum, têm o seu imóvel valorizado. Tá? Então, geralmente, os imóveis no Brasil tendem a se valorizar e tende a ficar mais caro. Em pouquíssimos cenários, você tem quedas drásticas no preço de avaliação e, geralmente, esse tipo de situação está atrelado a alguma questão ali, por exemplo, sei lá, um dano muito prejudicial naquela construção, sei lá, de fato, a construtora fez um trabalho muito ruim que acabou danificando a estrutura e por isso ele está desvalorizado, ou a urbanização ali daquela região, daquele bairro não acompanhou legal e acabou chegando ali uma situação que dificulta a vida cotidiana, como por exemplo uma criminalidade que avançou e que se ocupou ali, e isso pode impactar negativamente o valor do imóvel. Mas no geral, em cidades que não têm esse problema com a segurança pública, por exemplo, os imóveis tendem a se valorizar com o tempo e percebemos que o preço do aluguel também. E o segundo ponto que impacta muito para a alta do preço do aluguel no Brasil é a inflação. Falamos sobre isso, a inflação real, né? A gente acompanha o IPCA, por exemplo, que ele é divulgado baseado numa cesta de produtos, mas economistas e linhas de pensamento acabam questionando se o que a gente tem ali no IPCA corresponde com a inflação real. Alguns itens recentemente ou ao longo desse ano têm causado a comoção nacional, como por exemplo o preço do café, o preço do ovo, que foram itens que dispararam no seu preço. E é claro que isso também impacta o valor do aluguel, impacta o mercado imobiliário como um todo. Lembrando que a definição simples de inflação é o aumento geral e contínuo nos preços como um todo. Então, é claro, dentro disso também vai estar o aluguel. E como falamos aqui nesse vídeo, se tem alguém feliz ou se tem alguém dando risada com essa questão, é o proprietário dos imóveis, certo? É o cara que é dono do imóvel, é o proprietário ali, tá recebendo esse aluguel, que tá ganhando em cima da valorização, né? E dependendo da situação ali, ele pode vender. Mas se tem alguém feliz, é o proprietário do imóvel, é a pessoa que tá recebendo aluguel e é a pessoa que pode ainda conseguir vender o imóvel pelo preço máximo de avaliação histórica e se pode ter conhecimento. Então, fica ligado nesse tipo de situação e aqui nesse canal falamos inclusive como você pode ser um proprietário de imóvel se beneficiando de comprar imóveis com 50, 60 até 70% de desconto por meio de leilão de imóveis. Eu sou o Thierry, diretor e sócio na Arremate Perfeito. Você está no meu canal, aproveita, se inscreve aqui no canal, curte, ativa o sininho das notificações e pega esse link, manda lá no grupo da família, manda para aquele seu amigo. Você pode perceber que esse é um canalzinho que está começando agora, é um canal pequeno, mas estamos focados em fazer um trabalho e trazer um conteúdo transformador aqui para você. E aí, você vai ser um proprietário ou você vai ficar pagando aluguel caro aí para outras pessoas se tornarem ricas em cima de você? Então, e eu te vejo no próximo vídeo.